do 9º ano, tudo bem? Marcela voltando para a correção da segunda semana do PET 3 na disciplina de História. Eu espero que estejam bem, estejam conseguindo fazer as atividades sem bode, né, gente? Para quem não conhece o trabalho do canal História Fundamental, deixe seu like, se inscreva, deixe um comentário, sugestões, que a gente está sempre aberta às críticas e para melhoria do nosso canal, tá bom? Então vamos agora à explicação desse tema que é maravilhoso, eu adoro, que é a crise capitalista de 1929. Marcelo, o capitalismo teve crise? Lógico, e teve crise. Então vamos lá, gente. Crise de 29, eu vou dar um pequeno traçado antes, mas depois o PET vem reiterando, tá bom? A crise de 29 é conhecida como a Grande Depressão, iniciou-se em 29 de outubro, né, de 1929, nos Estados Unidos. Nesse dia, as ações da Bolsa de Valores de Nova York caíram drasticamente. As ações são papéis que você compra assim de uma empresa, por exemplo, ações do Facebook. Então, lá na Bolsa de Valores, são cotas que você compra, pedaço do Facebook, né? Pequenas ações. Aí, quando o Facebook, se ele entra numa crise e que as ações assim desvalorizam, você perde muito dinheiro, entendeu? Não, isso é ações na Bolsa de Valores, tá bom? Drástica, e essa queda desencadeou a Quinta-feira Negra. O efeito dessa crise foi sentido em todo mundo, gente. Acelerou-se o processo de industrialização em alguns países como Brasil e Argentina, e a Europa, sem o investimento dos Estados Unidos, afundou-se na crise. Os Estados Unidos salvava todo mundo, porque ele era bem rico, ele ficou muito rico, né? Nesse período de guerras aí, que acabou sendo um dos motivos para a implantação de sistemas totalitários como o nazismo e o fascismo, que vocês verão, tá? Esses temas. Então tá, o texto do PET vem falando novamente da crise de 29, conhecida como a Grande Depressão, deve ser entendida no contexto da Primeira Guerra Mundial, lembre-se, né? 1914 a 1918. Mas, Marcela, a guerra terminou em 1918, a crise foi em 1929, mas você vai ver o que vai acontecer, tá? Que se mostrou especialmente trágica às nações europeias, tá? Mesmo nos países vitoriosos, como a Inglaterra e França, tá? Que foram vitoriosos na Primeira Guerra Mundial, que faziam parte da Tríplice Entente, que depois vocês vão entender isso melhor, as consequências do conflito foram calamitosas, notadamente em relação às estruturas econômicas, indústrias paralisadas, olha gente, campos queimados, estradas destruídas, foram apenas alguns dos inúmeros problemas enfrentados por estes mercados, fragilizando acentuadamente sua capacidade de produção. Então, ficou uma crise danada econômica. Por outro lado, a Grande Guerra favoreceu o crescimento econômico de outro país, né? De outro país. Nós estamos falando da Primeira Guerra Mundial, tá? Teve um país que se enriqueceu. Os outros que estavam envolvidos na guerra, entendeu? Eles entraram em processos de declínio econômico, porque todo país que se envolve em guerra, tanto quem ganha quanto quem perde, sai prejudicado, tá? Mas durante a Guerra Mundial, tinha um país que mesmo, se antes mesmo do conflito já se colocava como uma potência emergente, assumia agora uma indiscutível relevância internacional. Quem era? Marcelo, Estados Unidos da América, o tio Sam, isso mesmo, guardem. Distante dos enfrentamentos da guerra, ele até participou da guerra, mas a guerra não foi dentro do território dos Estados Unidos, né? Eles estavam distantes dos enfrentamentos da guerra, ocorridos basicamente no solo europeu, estava rolando lá na Europa, Alemanha, Inglaterra. Os Estados Unidos não foram atingidos em sua capacidade fabril, que foi a capacidade de fazer, né, de produção, tá? De produção, de maquinofatura. O negócio estava rolando, os produtos estavam, tá?
Ao contrário, as crescentes demandas de uma Europa debilitada incentivaram ainda mais sua produção. Então, a Europa estava debilitada por causa da guerra, e quando você está debilitado, você está sem dinheiro, você vai comprar de alguém que tem, né? E tava. Então, os Estados Unidos estavam, ó, tilintando de tanto fabricar. Ah, porque os países que estavam em guerra, gente, eles pararam a produção deles, ué. Como é que vai continuar produzindo se você está brigando lá? Aí, então, os Estados Unidos se deram bem, porque os países pararam de produzir e começaram a comprar de quem? Marcela, dos Estados Unidos. Tá. Gente, questões. De que maneira os Estados Unidos se beneficiaram na Primeira Guerra Mundial? Aí, o Pet fala. A Europa ficou totalmente em crise com a Primeira Guerra, pois o continente ficou quase todo destruído. Então, ela passou a importar alimentos, ó, armas, tá? Roupas, medicamentos. Isso aí é uma outra resposta que a professora colocou aqui, mas o texto também pode te dizer isso. Pois estava com uma produção em demasia, estava produzindo muito os Estados Unidos, e precisavam exportar para outros países. Exportar, vender, tá, gente? Exportar, vender para outros países. Então, eles produziram tanta coisa que posteriormente também entraram na crise de 29, porque ele falou assim, vamos produzir, mas aí depois esses países começaram a ficar o quê? A se reerguer. Depois da Primeira Guerra, eles começaram a se reerguer. Eles ficaram mal durante a Primeira Guerra, mas depois eles foram se industrializando outra vez, voltando ao normal suas economias. E os Estados Unidos foi fazendo o quê? Com aquele monte de mercadoria que estava, que é a superprodução. Tá? Então vamos lá. Questões, gente. Observando essa tabela aqui, o crescimento industrial dos Estados Unidos, em que ano os Estados Unidos dobraram o investimento no estrangeiro? O aumento do investimento coincide com qual momento histórico vivido? Então, ó, nós vamos avaliar aqui, ó, investimento bilhões de dólares, tá, gente? Investimento dos Estados Unidos ao estrangeiro, tá? No estrangeiro. Então, aqui, gente, em 1800, ó, pouquinho, 1897, 0,69%, 1908, 2,5%, 1914, ó, 3,5%, tá? Começa a aumentar. 1919, gente, 7%. 1924, ó, 10,9%. Então, ó, aqui nesses três períodos aqui, mais ou menos aqui em 1919 e 1924, começou a aumentar. 1919, por quê, Marcelo? Que ano que terminou a Primeira Guerra Mundial? 1918. Os países estavam o quê depois da Primeira Guerra? Arrasados, né, Marcela? Durante um pouquinho depois. Começaram a se reconstruir? Sim, mas um pouco depois. Então, o que aconteceu com os Estados Unidos? Ó, foi crescendo, vendendo os produtos para eles, que eles estavam arrasados da guerra. Em 1924, eles também, ó, duplicou aqui, ó. Então, vamos lá. Resposta, gente. Período de 1924, vocês podem ver que de 7, ó, passou, aumentou bastante, tá? Em que ano os Estados Unidos dobraram o investimento no estrangeiro? Então, 10,9%, em 1924 se dobrou. E o aumento começa a crescer em 1919. Vocês vão ver aqui, ó, 7%, ó, final da Primeira Guerra Mundial. Quando a Primeira Guerra Mundial já havia terminado. Terminou em 1900. Ai, gente, não sei escrever com isso. E 18. Começou em 1914, terminou em 1918, durando 4 anos. Então, os Estados Unidos se deu bem nesses 4 anos e um pouco mais depois. Então, vamos lá. Observe a imagem. Aqui é a revista do Londres, né? Londres, não sei a outra palavra aqui. Wall Street Crash. Wall Street, a quebra. The Black Thursday em América, então a Quinta-feira Negra na América. Então isso é um jornal da Inglaterra, tá? Não é dos Estados Unidos, não. The Black Thursday em Américas, a Quinta-feira Negra. Então vamos lá. Questão 2. Depois da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos da América despontaram como grande o quê? Potência do mundo capitalista, Marcelo. Isso mesmo. Sua produção aumentava cada vez mais, tendo a Europa ainda arrasada, aquilo que eu falei, pela guerra, como principal mercado consumidor.
A partir da recuperação do continente europeu, os Estados Unidos tiveram dificuldade em escoar, que vender, né, escoar a sua produção, colaborando para a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, em 1929. Tá? Pergunta, a manchete desse jornal está noticiando acidente na Wall Street, né, o crash, o acidente. E mais abaixo podemos ver o título da reportagem que diz Quinta-feira Negra na América. Pesquisa no livro didático ou na internet relaciona o acontecimento dessa Quinta-feira Negra de 29 nos Estados Unidos, as manchetes do jornal. O que foi essa Quinta-feira Negra que eles estavam anunciando lá, gente? Em 24 de outubro de 29, uma quinta-feira, tinha início a maior crise econômica da história, o que lhe valeu o nome de Quinta-feira Negra. Neste dia, as ações da Bolsa de Valores, as ações que o pessoal comprava, demandando daquelas empresas que estavam crescendo, como eu falei do Facebook, não o Facebook nessa época, né, gente? Dei só um exemplo de hoje. Da história, né, a maior crise econômica da história, que valeu o nome, né, de Quinta-feira Negra. Me perdoa, repeti aí. Nesse dia, as ações da Bolsa de Valores de Nova York caíram drasticamente, o preço, no que ficou conhecido como crash da Bolsa, né, o acidente da Bolsa. Desde o ano anterior, já vinha ocorrendo um declínio acentuado no índice Dow Jones, que é o índice lá das ações, mas naquela Quinta-feira Negra, os preços da Bolsa despencaram. Já estava vendo antes, porque os países da Europa já estavam se reerguendo, tá? Mas nessa quinta-feira todo mundo resolveu vender, tirar seu dinheiro da bolsa, vender suas ações. Aí elas fizeram o quê? Desvalorizaram. Pergunta, por qual motivo os Estados Unidos entraram em crise em 29? Vamos ver. O problema para os Estados Unidos foi que a Europa começou a se restabelecer, aquilo que eu falei, o que levou a importar cada vez menos dos Estados Unidos. Se a gente está produzindo aqui no nosso país, para que a gente vai comprar do outro? Vamos tentar fazer uma manutenção do nosso mercado interno. Em resumo, a crise de 29 se deu graças à superprodução, coitado dos Estados Unidos, né? Superprodução de coisa, faz 300 carros de uma vez só, sabe? Mais de 2.000 geladeiras. E aí, vai ter essas 2.000 pessoas para comprar essa geladeira? Isso não vai encalhar, não, gente. Então, essa superprodução que não estava preparada para a falta de procura. Então, ela fez, vamos supor, eu vou dar esse exemplo aí. 2.000 geladeiras achando que ia vender, que ia faltar, ainda ia ter que fazer mais geladeira. Só que ela fez 2.000 geladeiras e não teve ninguém para comprar, porque não tinha dinheiro na praça. E essa falta de procura acabou com todas as mercadorias, né? E ela acabou com os Estados Unidos, ficou com tudo encalhado. Houve queda do consumo interno. Então, gente, as mercadorias que eles fizeram a torto e a direito começaram a encalhar. Ninguém comprava, o dinheiro desvalorizou, a bolsa caiu, tá? Esse foi o motivo que os Estados Unidos também entrou na crise. Ele estava bem, entendam aí, estava bem nesse processo da Primeira Guerra, todo mundo comprando dele, e depois que teve essa quebra da Bolsa de Valores, esse crash dessa superprodução, aí ele acabou também entrando numa crise financeira bem complicada. De que maneira essa crise afetaria o restante do mundo? Bem, gente, as principais consequências da crise de 29 afetou o Brasil, Marcela? Lógico. Foi desemprego em massa, tá, gente? Falência de várias empresas. Eu fico preocupada hoje, porque por causa do coronavírus também, gente, tem um monte de empresa fechando, um monte de gente desempregada, né? Medo da gente entrar numa crise econômica pesada. Bem, então, falência de várias empresas, tanto o setor industrial quanto o setor agrícola, pobreza, que assolou grande parte da população americana. Americano pobre, Marcela, ficou. Muitos países que estavam atrelados ao sistema de crédito americano, países que tinham pego empréstimo com os bancos americanos, também sofreram uma grande recessão de suas economias, então deixaram de pagar os empréstimos, né? O Brasil, por exemplo, teve que queimar, que ele era um grande produtor, né? Nessa época, né, que era República Velha, 29.
ele teve que queimar grande parte do café, que era o nosso grande produto, né? Na época, para poder valorizar o seu preço. Então, a crise de 29 afetou os Estados Unidos e o mundo todo? Sim, afetou o mundo todo. Atividade 3, gente. Observe a imagem, analise e responda as questões. Olha essa imagem. É triste, gente. É um pessoal assim, né? Tipo numa barraca, a moça aqui desolada na frente, as crianças todas mal vestidas, a moça com um bebê, essa mala aqui, ó, sabe? Com os pertences delas aqui. Bem triste essa foto. Então vamos verificar. Pergunta atividade 3. O que você observa nessa imagem? O que você observa? Eu coloquei a resposta ali, mas eu tenho certeza que vocês sabem dizer aí. Vão escrever no pet com suas próprias palavras. O que é isso, gente? Você observa nessa imagem aqui. Pessoa sem teto, pobreza. É isso. Pobreza, desemprego, tristeza, depressão. A cara dessa moça aqui tá bem deprimida, né? Por qual motivo essas pessoas estão vivendo sobre essas condições? Por causa da crise econômica de 29. Elas estavam, eu suponho que elas estejam aí nos Estados Unidos, tá, gente? Pode ser em outro lugar da América, da Europa, pode também, tá? Houve desemprego e os mais fragilizados, sofreram com a falta de recursos. O pessoal que já era pobre ficou mais, né? Observando a imagem e levando em consideração suas pesquisas, quais as consequências da crise de 29 para os Estados Unidos? Gente, aquilo está no PET, desemprego em massa, falência de várias, né, empresas, tanto o setor industrial quanto o setor agrícola, a pobreza que assolou grande parte da população americana. Tá tudo aí nos slides, tá bem fácil. Pergunta 3, gente. Se você não estivesse estudando a crise de 1929 agora, comigo, com a professora Marcela, você conseguiria afirmar que essa foto aí, essa foto aí foi tirada nos Estados Unidos? O que você acha? Marcela, a gente não tem ideia dos Estados Unidos sempre. McDonald's, carros milionários, Donald Trump, iates, todo mundo quer ir para os Estados Unidos, que lá vai ficar rico, não é isso? Você imaginaria que aquilo aconteceu nos Estados Unidos? Você acha que os Estados Unidos hoje também, mesmo sendo essa potência que não tem pessoas que moram na rua? Tem. É que geralmente a mídia não mostra pra gente. Então, é uma resposta pessoal. Você acha que... Por que você acha que essa foto não foi tirada nos Estados Unidos? Você pode afirmar que essa foto foi tirada nos Estados Unidos se você não estivesse estudando a crise de 29? Você ia... Se a gente não estivesse falando dessa crise dos Estados Unidos, você ia achar que essas mulheres estão nos Estados Unidos? Então eu quero que você escreva aí o porquê que você ia achar. Ou não achar, tá? Bem, no final da década de 20, né, atividade 4, o café no Brasil sofreu uma grande crise. Leia o fragmento de um artigo da revista Cafeicultura. Em seguida, observe a imagem e responda as questões. Na tentativa de conter a queda, o governo federal comprou grande parte dos estoques dos estoques produtores. Então, é o Estado ajudando a iniciativa privada, tá? Os grandes oligarcas. E queimou 80 milhões de sacas de café. Marcela, mas por que queimou tanta gente? Queimou por quê? Para subir o preço. A ideia era queimar para diminuir a oferta. Então, assim, tá faltando café no mercado. Quando falta um produto no mercado, na realidade, as pessoas têm uma tendência a pagar mais caro por ele. Quando tem demais, o preço barateia. Então, para os cafeicultores não terem prejuízo, o Brasil resolveu comprar essas sacas de café encalhadas, porque esse café era exportado para outros países, né? A ideia era queimar para diminuir a oferta e aumentar o preço internacional, porque o Brasil era o maior país exportador de café. Segundo Marcos Fernando, coordenador do Centro de Estudos dos Processos de Decisão da FGV de São Paulo. A crise arruinou a oligarquia cafeeira, né, da República da década de 30, né, da República Velha, que já sofria pressões e contestações de diversos grupos urbanos das oligarquias dissidentes de outros estados que almejavam também o controle político. Aí vai mudar também a questão da política do café com leite.
explica Wagner Pinheiro, doutor em História pela USP, autor do livro 24 de outubro de 29, A Quebra da Bolsa de Valores e a Grande Depressão. A crise de 29 atingiu a economia e mudou a ordem política do Brasil. Então, ela afetou também o Brasil, com a questão do café. Perguntas, atividade 4. A que crise o artigo faz referência? Gente, que crise é essa? Crise capitalista de 1929, ok? Tá de bandeja. De que forma essa crise atingiu o Brasil? A crise arruinou a oligarquia cafeeira, que já sofria pressões e contestações dos diferentes grupos urbanos, e das oligarquias dissidentes dos estados que almejavam o quê? O controle político do Brasil. Está? A resposta está aí. De que forma tem a questão da queda do preço do café e a queima, né? Então vamos ver, gente, essa imagem aí. O que você observa nessa imagem? Se você olhar no PET, a resposta está embaixo da imagem. A destruição do café no Brasil. É a queima desse café que o governo mandou queimar. Então, esses homens estão fazendo esse trabalho aí, ó. Queimando todo o café. Ok? Atividade 4, gente. De que maneira o artigo se relaciona com a imagem? O artigo do cara lá, né? Tá falando de quê? O texto se relaciona com a imagem, pois relata que, na tentativa de conter a queda, o governo federal comprou grande parte dos estoques dos produtores, salvou os oligarcas, né? Os capitalistas aí, e queimou 80 milhões de sacas do produto. Ó, o governo aí dando ajuda legal para esses latifundiários. A ideia era queimar para diminuir a oferta e aumentar o preço internacional, porque o Brasil era o quê? O maior exportador. Então, vamos tirar esse produto do mercado, ele vai faltar e com isso a gente consegue o quê? Diminuir a oferta e aumentar o preço. Gente, crise de 29, ela afetou muito mais coisas, mas é importante que o PET veio abordando o que aconteceu no mundo, a questão dos Estados Unidos também ter entrado nessa crise, ter havido pobreza nos Estados Unidos e como que ele cresceu e como que depois ele caiu com a crise, mas, Marcela, os Estados Unidos hoje é uma grande potência, sim, depois ele se reestruturou, ele teve o presidente dos Estados Unidos, o Roosevelt, que ajudou os Estados Unidos a sair da crise, tá? A frase de incentivo: não desista em dias ruins. Lute pelos seus sonhos, tá, alunos? Fiquem fortes, entendam que a crise é a de 29. Esqueçam a crise pessoal. Não tem crise pessoal. Tá bom? Lute pelos seus sonhos. Quem gostou e chegou até agora do vídeo, dê um like. As aulas da professora sempre são maiores, porque eu dou uma explicada, tá bom? Quem for copiar, tente pelo menos ler alguns textos para entender o que copia. Esse é o recado da professora. Um grande beijo, nono ano. Quem puder, dar um like e se inscrever aí no canal da professora, eu fico muito feliz. Um grande beijo, até a próxima semana. Força, foco, fé.